nessa expressão. Talvez você já esteve se sentindo não tão alegre quanto gostaria, não tão disposto quanto gostaria, e então, ao ouvir uma música, ao cantar uma música, sentiu pelo menos um pouco do seu ânimo ser recobrado, ser restaurado. A palavra de Deus diz que quando Saul passava por momentos difíceis, de aflição mental, de inquietação, era através da canção, da música, com Davi tocando a harpa, que o coração dele se acalmava. Existe sim um benefício aos nossos corações a partir das canções. Obviamente, estamos falando de boas canções, canções que edificam, canções que alegram, que confortam, que consolam. Os salmos de número 120 ao 134 são chamados salmos de degraus ou cânticos de romagem. São canções, são músicas que o povo de Deus cantava em algumas situações de suas vidas. Existe um certo debate sobre exatamente em qual situação estes salmos eram cantados. Alguns dizem que foram cantados pelo povo de Israel no seu retorno do exílio da Babilônia. Os irmãos se lembram que o povo de Israel, pela sua idolatria, por abandonar os caminhos do Senhor, foram levados em exílio, mas depois de vários e vários anos, Deus usa o decreto de um rei ímpio, de um rei pagão, para trazer uma parte do seu povo de volta. As histórias de Esdras, Neemias contam como que foi esse retorno. Então alguns dizem, olha, enquanto eles retornavam do exílio para a terra prometida, para a terra que Deus havia dado a Israel, eles cantavam esses cânticos. E algumas partes de alguns salmos realmente se encaixam nesse contexto, porém nem todos. Então existe uma segunda opção que diz que esses salmos eram entoados nas peregrinações anuais que o povo de Deus fazia até Jerusalém para o culto. Então existiam 3 feriados, 3 festas principais em que o povo de todas as regiões da Terra Prometida se dirigiam até Jerusalém, até o templo, para cultuar, para oferecer sacrifícios e se apresentar diante de Deus. Então nessa jornada, seja lá onde eles moravam, indo até Jerusalém, até o templo, essa jornada que muitas vezes envolvia riscos físicos, as dificuldades, o calor, o frio, os perigos e tudo mais, para alguns mais longa, para outros menos, mas de qualquer forma não era uma jornada fácil para ninguém. Os salmistas, então, o povo de Deus, então, entoavam esses cânticos. Existe uma terceira posição que diz que esses são os 15 cânticos que representam os 15 degraus até o povo chegar ao templo, mas essa posição ela é menos aceita, menos realmente aceita pelos estudiosos. Então nós temos basicamente 2 opções: ou o povo cantou e usava esses cânticos quando retornaram do exílio indo a Jerusalém, ou anualmente em suas peregrinações até Jerusalém para as festas, para as ocasiões de culto e de oferecer sacrifício ao Senhor. Independente da forma que nós entendemos, nós temos aqui então canções que o povo de Deus entoavam indo a Jerusalém, seja retornando do exílio, ou seja indo anualmente, indo à casa do Senhor, se dirigindo, viajando em uma jornada em direção ao templo. Eles encontravam consolo, encontravam esperança, encontravam ânimo através dessas canções. Essas canções os lembravam da grandeza de Deus, a justiça de Deus, a fidelidade de Deus. Essas canções os lembravam de como é bom estar na casa do Senhor, de como é bom estar na presença de Deus, de como não há lugar melhor para se encontrar. Essas canções expressavam muitas vezes a saudade que eles sentiam da presença de Deus, de estar na casa do Senhor. Quem canta, seus males espantam. E o povo de Deus, o povo de Israel, utilizou-se dessas canções para encontrar consolo e esperança em suas jornadas em direção ao templo. Nós podemos encontrar também consolo, esperança, alegria e ânimo nessas canções. E especificamente no Salmo 120,
nós vemos que o salmista se encontrava em uma situação de angústia. E ele então entoa uma forma de canção, oração, ele clama, se coloca diante do Senhor. Em outras palavras, nós vemos aqui a canção de um coração angustiado. A canção de um coração angustiado. E o que nós aprendemos é que o coração angustiado clama com confiança, lançando as lágrimas desesperadas ao Senhor. Um coração angustiado clama com confiança, lançando suas lágrimas desesperadas ao Senhor. Nós vamos ver então 2 pontos. Primeiro, o clamor confiante de um coração angustiado, do versículo 1 ao versículo 4. E depois, o choro desesperado de um coração angustiado, do versículo 5 ao 7. Veja comigo então, a partir do versículo 1, o clamor confiante de um coração angustiado. O salmista nos diz assim, na primeira metade do versículo 1, na minha angústia clamo ao Senhor. Depois no versículo 2, Senhor, livra-me dos lábios mentirosos, da língua enganadora. Este é o clamor de um coração angustiado. Queridos, na minha angústia, o salmista se encontrava em uma situação de angústia. O que é angústia? Angústia é um sentimento que vem a partir do sofrimento, do medo, da ansiedade, do desespero. Muitas vezes, quando nos encontramos angustiados, nós temos até mesmo a dificuldade de respirar. Parece que encontrar ar exige mais esforço do que normalmente. Parece que estamos sufocados, parece que estamos sendo apertados, espremidos. E era assim que o salmista se encontrava. Na minha angústia, ele diz, na minha angústia, do meio da minha angústia, rodeado por esse sentimento que me espreme, que me aperta, que me sufoca. O que o salmista faz? Ele clama ao Senhor. Versículo 2, ele descreve situação que piora a sua angústia, que piora o seu sofrimento. Livra-me dos lábios mentirosos, da língua enganadora. Além dele passar por diversas situações de sofrimento, de dor, de batalha, de aflição, ainda existe a oposição dos ímpios, aqueles que olham e acusam, aqueles que olham e zombam, aqueles que olham e se alegram do sofrimento alheio. O salmista então se encontra extremamente angustiado. Nós não sabemos exatamente o motivo de sua angústia, mas nós sabemos que a vida que nós vivemos aqui neste mundo nos apresenta várias razões que nos deixam angustiados. No mundo caído, infelizmente, não são poucas as situações que nos levam à angústia. Assim como o salmista se encontrava em uma situação de angústia, de sofrimento profundo, se sentindo sufocado. O que ele faz? Ele clama ao Senhor. Ele clama ao Senhor, ele pede, Senhor, eu estou clamando, eu estou chamando, eu estou pedindo, no meio da minha angústia. Senhor, livra-me da oposição, livra-me daqueles que se alegram da minha dor, daqueles que se aproveitam da minha fraqueza, livra-me dos lábios mentirosos, da língua enganadora. Este é o clamor de um coração angustiado, mas nós vemos que esse clamor, ele não é um clamor qualquer, ele é um clamor confiante. Porque ainda no versículo 1, depois de dizer, na minha angústia clamo ao Senhor, ele declara, e ele me ouve. Não há dúvida no coração do salmista que do meio de sua angústia, ao clamar ao Senhor, o Senhor o escuta. Ele confia, ele está confiante, é um clamor de confiança. Deus me ouve, o Senhor me escuta. No versículo 3, depois de pedir, Senhor, me livra do lábio mentiroso, da língua enganadora, me livra dos maledicentes. Ele faz uma pergunta irônica. Que te será dado, ou que te será acrescentado a língua enganadora? Isso nos mostra a confiança que o salmista tem no Senhor. Ele, na sua angústia, clama ao Senhor, ele pede que Deus o liberte da língua enganadora, mas ele sabe que Deus o escuta, e ele sabe que a língua enganadora, que a oposição, que aqueles que se alegram, que zombam, que usam do discurso para derrubar, para oprimir, para machucar, aqueles que são maledicentes, eles receberão a punição.
E ele pergunta, o que te será dado? Ou o que te será acrescentado? E no verso 4 ele responde, setas agudas do valente, flechas afiadas, poderíamos traduzir. Flechas na mão do arqueiro, afiadas, aquelas que são fatais. Brasas vivas de zimbro. Zimbro era a madeira que fornecia a melhor das brasas, vamos dizer assim, porque ela queimava por muito tempo, mesmo quando visualmente ainda parecia que a brasa tinha se apagado. Sabe quando a brasa ela fica coberta de cinzas e parece que já está toda tomada das cinzas? Ainda assim o zimbro queimava quente, quente, mesmo quando aparentava-se ser apenas as cinzas. O salmista está dizendo, olha, a língua enganadora, os maledicentes, aqueles que se opõem, o que eles vão receber? Eles vão receber a punição adequada, talvez na mão dos exércitos, flechas afiadas nas mãos dos valentes, talvez através do fogo, mas independente disso, é o Senhor que vai cuidar, é o Senhor quem vai resolver, e eu confio, eu tenho confiança que Deus me ouve quando eu clamo, Deus vê a situação que eu passo, Deus enxerga a oposição, a opressão daqueles que se alegram na minha dor. Este é o clamor confiante de um coração angustiado. Mais uma vez, nós não sabemos exatamente se a angústia do salmista é especificamente pelo discurso, pela maledicência, ou se a maledicência aumenta a angústia que ele sente, mas nós podemos trazer para os nossos dias, e usando uma expressão que Sinclair Ferguson usa, a vida é uma bagunça. E nessa vida que é uma bagunça, existem inúmeras razões que podem nos deixar angustiados. Talvez você hoje aqui se encontra extremamente angustiado. Talvez você recentemente perdeu um emprego, perdeu um trabalho ou uma oportunidade. Talvez alguém que você ama perdeu um emprego, está passando por dificuldades. Talvez você acabou de receber um diagnóstico terrível de uma doença. Talvez você conhece pessoas que amam e receberam diagnósticos terríveis de doenças. Talvez o seu coração está triste, porque pessoas que você tanto ama não recebem o tratamento que esperam e que talvez tenham direito. Talvez a sua angústia venha da oposição das pessoas ao seu redor que te difamam, que mentem, que inventam histórias contra você, que se alegram da sua dor, que ao invés de estender a mão para ajudar, usam de sua força e de sua posição de poder para derrubar, para maltratar. Talvez a sua angústia venha da sua luta interior contra o pecado, e você está cansado de cair, de ofender a Deus. Talvez a sua luta interior, a sua angústia venha das batalhas contra o cansaço, a preguiça, o desânimo. Talvez sejam os problemas emocionais, o medo dos perigos que existem lá fora. A triste realidade de que a qualquer momento coisas trágicas podem acontecer. Talvez a vida dos seus filhos, a conduta dos seus filhos te traz essa angústia, porque você os vê se desviando dos caminhos do Senhor, você os vê indo para um caminho de rebeldia, você os vê tomando decisões preocupantes e isso te traz angústia. Queridos, a vida é uma bagunça. E o nosso coração se sente angustiado frequentemente. E o que nós podemos fazer? O que nós devemos fazer é o que o salmista faz: clamar com confiança ao Senhor. Porque independente da situação que te traz tamanha angústia, Deus te ouve. Pode parecer que não, a circunstância pode parecer que você está sozinho. Isso não é verdade. Na sua angústia, clame ao Senhor e Ele te ouvirá. Na sua angústia, clame ao Senhor e peça que Ele o livre da razão da angústia, do motivo do sofrimento. E confie no Senhor, que é justo e poderoso, que exercerá a sua justiça, que alcançará o seu povo, que cumprirá com as suas promessas. As razões da angústia são inúmeras. E todos nós ou já tivemos momentos assim, ou estamos passando
ou iremos passar por situações angustiantes. E o que nós podemos fazer? Clamar. Queridos, clamar. Através da oração, através dos cânticos, através da palavra de Deus. Encontre no Senhor a certeza de que Ele te ouve, a certeza de que Ele te ama, a certeza de que Ele cuida de você. Clame com confiança ao Senhor. Queridos, infelizmente, muitas vezes, clamar ao Senhor é a última coisa que nós fazemos. Nós primeiro clamamos ao vizinho, clamamos aos amigos, clamamos na internet, clamamos para todas as pessoas e depois nos prostramos diante de Deus. Quando deveria ser ao contrário, deveríamos nos prostrar imediatamente aos pés da cruz e clamar: Senhor, eu estou angustiado e é da minha angústia que eu estou te chamando. Diretamente da minha angústia, no meio desse poço de sofrimento, dor, no meio desse buraco que tira até mesmo o meu oxigênio, eu clamo: tenha misericórdia de mim, livra-me, livra-me das más línguas, livra-me dos perigos, livra-me, Senhor Deus, daquilo que tem me trazido tamanha angústia. Clame com confiança, porque o Senhor te ouve, o Senhor te escuta, o Senhor é justo e Ele exercerá a sua justiça. Clame com confiança ao Senhor. Mas o salmista continua, e depois que nós vemos o clamor confiante de um coração angustiado, nós vemos o choro desesperado de um coração angustiado. O clamor do salmista, ele intensifica a partir do versículo 5, ele se torna ainda mais desesperado. Ele diz: ai de mim. Essa expressão não é estranha para os irmãos. Se você ler a sua Bíblia, você vai ver em diversas situações. Mas o que há de comum nas diversas situações em que essa expressão é utilizada é que ela sempre remete uma ideia de desespero, de pavor. Alguns, quando perceberam que estava diante de Deus, do Filho de Deus, Jesus Cristo, o Senhor dos Senhores encarnado, se prostraram diante dele e falaram: ai de mim. Isaías, quando vê a presença de Deus, a santidade de Deus, declara: ai de mim. Essa expressão remete a um sentimento de: olha, estou prestes a morrer. Ai de mim, estou prestes da morte. É uma exclamação de extremo desespero. Extremo desespero. Ai de mim, diz o salmista. E então ele continua: que peregrino em Meseque e habito nas tendas de Quedar. Queridos, Meseque e Quedar eram regiões bem distantes uma da outra. Distantes o suficiente a ponto de que a maioria dos estudiosos afirmam é bem improvável, é quase impossível que a mesma pessoa tenha peregrinado tanto por Meseque quanto por Quedar. Naquele tempo, com as dificuldades das jornadas e tudo mais, as chances de que alguém viveu um tempo em Meseque e em Quedar são mínimas. Então a maioria entende que o salmista está utilizando-se de uma expressão, talvez utilizando-se do exagero para demonstrar o que ele realmente sente. E ao dizer que ele está, que peregrina em Meseque, habita nas tendas de Quedar, ele está dizendo: eu estou muito, muito, extremamente distante da minha casa. Eu estou longe do meu lar. Eu estou como se fosse em Meseque, como se fosse em Quedar. Queridos, nós utilizamos expressões assim. Às vezes, quando está extremamente quente, nós falamos: nossa, parece que estou no deserto. Quando a temperatura baixa um pouquinho, a pessoa se cobre de casacos e blusas, você diz: ué, você está indo para o Alasca? Nós utilizamos expressões assim. Regiões geográficas e lugares com sentido figurado, representando alguma semelhança com a região que estamos. Inclusive para a distância. Não é incomum ver comentários e, por exemplo, eu não me lembro exatamente quem, mas me lembro quando estava procurando casas para alugar e questões do tipo, e algumas casas eram distantes, e dependendo da região, a pessoa falava: mas o defeito é que essa casa já fica quase lá em Goiânia. Dito que era naquela direção, não é literalmente lá, é na mesma cidade, não é perto, mas é uma expressão que indica: olha, ela é bem mais longe do que as outras.
Então é algo nesse sentido que o salmista está dizendo. Ele fala, olha, peregrino em Meseque, longe, estou longe da casa, da minha casa, do meu lar, estou longe, habito nas tendas de Quedar. Ai de mim, porque não só estou angustiado, não só sofro diante das línguas maldosas, ainda estou longe daquele local que eu me sinto em casa, daquele local que eu sou familiarizado, eu estou com saudade do meu lar, ai de mim, essa é a angústia do salmista. Ele continua no versículo 6 e descreve, olha, esse sofrimento, essa angústia, ela não é algo recente, já há tempo demais que habito com os que odeiam a paz. As pessoas ao meu redor não são amigos, não são pessoas familiares, são pessoas que odeiam a paz. São homens maus, uma região perigosa. A vida é uma bagunça. E há tempo demais habito no meio de pessoas que gostam da bagunça e que contribuem para essa bagunça. Então no verso 7 ele descreve, eu sou pela paz. Literalmente seria, sou paz. Quando porém eu falo, eles temam pela guerra. O salmista se encontra sozinho. O salmista se encontra com saudade de casa. Com saudade daquele local em que ele se sente seguro, protegido, aceito, abraçado. E o salmista está angustiado. E ele clama ao Senhor. E esse clamor se torna em desespero, em um choro desesperado, dizendo, ai de mim, estou longe de casa, estou no meio de pessoas que odeiam a paz e amam a guerra. E já tem tempo demais que eu me encontro nessa situação. Esse é o choro desesperado de um coração angustiado. Queridos, a nossa realidade não é tão diferente assim. Apesar de milhares de anos nos separar do contexto histórico do salmista, nós sabemos muito bem o que é ter tamanha angústia a ponto de sermos levados ao desespero. Nós sabemos muito bem o que é sentir, já tem tempo demais que estou passando por isso. Nós sabemos muito bem o que é dizer, Senhor, ai de mim, estou esgotado. Estou esgotado. Eu não aguento mais. Ai de mim. Eu olho ao meu redor e eu vejo homens maus, pessoas más. Eu vejo maldade, impunidade e injustiça. E quando eu tento falar pela paz, promover a paz, viver a paz, eu sou respondido com guerra, com maledicência, com violência. Senhor, eu estou longe de casa. Aonde eu vou, eu não vejo família, carinho, conforto. Eu vejo inimigos, perigos, armadilhas, aflições. Nós sabemos bem o que é clamar com uma angústia tão grande a ponto de sermos levados às lágrimas de desespero. O clamor do salmista se transforma em choro diante da dura vida, diante da prolongada angústia, do prolongado sofrimento. Mas sabe o que há em comum com o clamor e com o choro desesperado? Eles são dirigidos à mesma pessoa. O salmista clama ao Senhor. E o salmista chora diante do Senhor. O salmista clama, Senhor, da minha angústia eu clamo. E agora ele fala, Senhor, ai de mim. Ai de mim. Independente da situação em que estamos vivendo ou vamos viver. Independente do tamanho da nossa angústia, da intensidade do nosso desespero, nós temos refúgio na oração. E esse é um privilégio que os filhos de Deus têm. E nós poderíamos dizer um dos maiores privilégios que existe ao sermos comprados pelo sangue de Cristo. Porque a pior coisa que existe nesse mundo, meus irmãos, não é o sofrimento, mas é o sofrimento sem Deus. A
pior coisa desse mundo não é a angústia, mas é a angústia sem ter um escape, um refúgio, uma saída. E em Cristo Jesus, nós temos escape, nós temos refúgio. Independente do peso que está em nossos ombros, independente da pressão que sentimos, da angústia sufocante, do desespero que nos leve às lágrimas, que nos leve a declarar: estamos perdidos, não aguentamos mais, ai de mim. Nós temos a oração. Nós temos acesso à presença de Deus e a confiança de que Ele nos ouve. Queridos, independente do quão distante nós nos sintamos de casa, e aqui é importante lembrar, a saudade de casa só vai ser resolvida quando chegarmos ao nosso lar definitivo. Você pode estar na sua casa, no seu lar, e se sentir longe de casa. E como cristãos, muitas vezes isso é a realidade. Porque mesmo próximo a pessoas que nós conhecemos, nossa família, nós percebemos: estamos longe do nosso Pai Celestial. Estamos longe da presença de Deus. Mas nós temos refúgio nele. Nós podemos voltar até Ele. Nós podemos nos aproximar dEle. Nós podemos clamar, chorar, lamentar, apresentar as nossas lágrimas de desespero a Ele e dizer: Senhor, ai de mim, ai de mim. O peso da ansiedade, as amarras do medo, tudo isso não servem de barreiras definitivas para te tirar o refúgio que você tem na oração. Mas muitas vezes nós permitimos que elas façam isso. Nós precisamos nos lembrar, mesmo no fundo do poço, mesmo nas tendas de Quedar, mesmo peregrinando em Meseque, mesmo no meio de um povo que ama a guerra, de um povo mau, mesmo longe de casa e nos sentindo sozinhos, nós temos refúgio no Senhor. Nós podemos clamar a Ele e chorar diante dEle. Chorar desesperadamente. Você tem feito isso? Você tem buscado a presença de Deus em primeiro lugar da sua angústia? Você tem feito uso do refúgio que você tem no Senhor durante a sua angústia? Queridos, uma oração sincera e aberta, vulnerável como essa do salmista, requer intimidade com o Senhor. E se nós não temos o hábito de orar, de buscar a presença dEle, no momento da angústia nós vamos ter dificuldade de nos entregar diante dEle, sinceramente, de forma vulnerável, de lançar fora o nosso orgulho, a nossa prepotência, a nossa vergonha e nos entregar e abrir o coração verdadeiramente diante de Deus. Mas independente do nosso sentimento, independente da nossa capacidade ou da nossa facilidade, se nós buscarmos e assim fizermos, Ele nos ouve. Da nossa angústia nós podemos e precisamos clamar ao Senhor e podemos chorar desesperadamente diante do Senhor, porque Ele nos ouve, porque Ele é justo, porque Ele é fiel, porque Ele é fiel. Mas, queridos, o sentimento de saudades que o salmista sentia, ele encontrou nessa canção uma forma de esperança, porque essa canção o lembra: eu estou longe de casa, mas eu tenho uma casa. Eu tenho um lugar para ir. Eu me encontro nas tendas de Quedar, mas eu tenho um lugar que é onde eu pertenço, e é na presença de Deus. E essa realidade também é nossa em Cristo Jesus. E em Cristo Jesus ela é muito mais profunda e abrangente. E nós não precisamos agora peregrinar a pé por um caminho perigoso e distante até uma certa cidade. Nós podemos entrar na presença de Deus, diante do trono de graça, livremente, facilmente, ousadamente. Quando nós nos sentimos com saudade de casa, nós temos como ir para casa. E nós temos no meio do povo de Deus, aqui na igreja, junto aos outros filhos de Deus, um gosto
do nosso lar eterno. Nós temos a oportunidade de já nesta vida, mesmo habitando num mundo que é uma bagunça, mesmo habitando no meio de pessoas más, experimentar a comunhão daqueles que são pela paz, que foram comprados pelo sangue de Cristo, daqueles que também têm morada na casa do Pai. Por isso é importante, irmãos, valorizar a igreja, valorizar a comunhão, valorizar estar presente, valorizar os cultos, as reuniões de oração, valorizar o amor um pelo outro, porque aqui nós encontramos refúgio. Enquanto peregrinamos em direção ao nosso lar celestial, assim como o salmista cantava esse cântico, indo em direção ao templo, nós estamos peregrinando em direção ao verdadeiro templo, à vida eterna, à eternidade na glória, na presença de Deus. E enquanto fazemos isso, nós não só podemos cantar como o salmista cantava, mas nós podemos já experimentar pequenas doses do que vamos usufruir eternamente. E quando nós deixamos de lado a comunhão, a adoração, a oração, a leitura da palavra, nós estamos nos afastando de casa. Nós estamos nos afastando do nosso lar. Nós podemos voltar. Nós precisamos voltar. Esse salmo é um salmo de alguém que estava com saudade de casa, mas que sabia que tinha um lar e ansiava por estar na presença de Deus. Assim é a nossa realidade. Essa é a canção de um coração angustiado. E o salmista, da sua angústia, clama ao Senhor. E nós vemos que ele clama de forma confiante. E esse clamor se transforma em choro desesperado, também ao Senhor. Mas a confiança de que o Senhor o ouve, continua, permanece. E é a mesma confiança que eu e você temos. Mas esse salmo nos fala de uma realidade ainda maior. Do começo ao fim. Além de ser muito importante e relevante para a nossa vida, pelas nossas experiências, porque também sabemos o que é angústia, também passamos por situações parecidas, ele descreve ainda mais a realidade e a situação que o Senhor Jesus enfrentou. Ninguém melhor do que Cristo Jesus sabe o que é angústia e sofreu a angústia verdadeira. Uma angústia tamanha que suava gotas de sangue. Ninguém melhor do que Cristo sabe o que é sofrer diante do lábio mentiroso, da língua enganadora, do que é sofrer a enganação, do que é sofrer a difamação, a opressão, do que é ser zombado, humilhado. Ninguém melhor do que Cristo sabe o que é estar longe de casa, porque Ele deixou a sua glória para estar aqui na terra. Ninguém melhor do que Cristo é pela paz. E habitou no meio de pessoas que amam a guerra. E, infelizmente, triste, talvez não infelizmente não seja a melhor palavra, mas, pelo menos de forma interessante, quando Cristo falou pela paz, não só teimaram pela guerra, como mataram a paz. Mas por que Cristo fez tudo isso? Nós temos a certeza de que temos um lar na eternidade. Nós temos a certeza de que na nossa angústia podemos clamar e Deus nos ouve. Porque Cristo fez tudo isso, nós temos a certeza de que apesar das nossas falhas e dos nossos pecados, nós temos um Pai que nos ama. E nós temos morada preparada nos aguardando. Estamos indo para casa. Estamos indo para um lugar onde não haverá mais angústia, não haverá mais desespero, onde o próprio Cristo, que sabe o que é angústia, enxugará as nossas lágrimas. Esse salmo fala sobre as nossas experiências, mas fala principalmente sobre Jesus Cristo. E é porque Jesus Cristo fez o que Ele fez, que esse salmo é uma realidade ainda maior para nós. Que nós possamos então, quando os corações estiverem angustiados, clamar com confiança ao Senhor e derramar as nossas lágrimas desesperadas diante do Senhor. Feche seus olhos.
Nós vamos orar. Senhor Deus, nós pedimos humildemente, fale ao nosso coração. Resgata-nos, Senhor Deus, e livra-nos da angústia, da opressão, da maldade. Lembre-nos do teu amor e da tua graça e da obra do teu Filho Jesus Cristo. Fortaleça-nos e anima-nos enquanto estamos peregrinando até o nosso lar celestial, enquanto estamos na jornada para a vida eterna. Conduza os nossos passos, livra-nos, Senhor Deus, das armadilhas. Consola, Senhor Deus, o nosso coração. Alegra, Senhor Deus, o nosso coração. Anima quando estivermos desanimados, nos fortaleça. E, Senhor, nos ajude a estar diante de Ti, a clamar na Tua presença e a sentir o Teu amor e a Tua fidelidade enquanto passamos pelas diversas bagunças dessa vida. É o que nós pedimos no nome santo de Jesus. Amém. Amém.